Será que Gastão é um sujeito irascível? Mais um desses energúmenos que infestam a história da literatura? Esperemos que não. Estamos cansados de histórias de ressentidos. Estamos fartos de enaltecer o rancor e as frustrações. Não, calma, agora entendemos o que está acontecendo. O time da cidade acabou de tomar um gol. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse pequeno irreverente que é A Invasão do Povo do Espírito, livro de Juan Pablo Villa-Lobos, autor que eu estou lendo pela primeira vez. Esse livro é uma publicação original de 2020, aqui no Brasil está saindo em 2023, com a tradução do Sérgio Molina pela Companhia das Letras. Eu recebi esse livro pela parceria com a editora e o Juan Pablo Villa-Lobos é um escritor mexicano, mas que atualmente vive em Barcelona. E essa é uma história que acontece em grande medida em Barcelona. Vou deixar para vocês, assim, de leve spoiler, a capa, onde vocês podem perceber que tem umas coisas estranhas aqui, né? Parece que tem um ET, uma cebola, um cachorro, alguns micro-organismos, uma bola de futebol, enfim, tudo isso está envolvido aqui nessa história bastante curiosa e irreverente. Eu diria que essa é uma história que gira em torno de homens, alguns homens ali em Barcelona, a maioria desses homens branco, de classe média, embora alguns deles sejam imigrantes. Essa é uma história que tem muito a ver com imigração. O nosso protagonista é imigrante e o melhor amigo dele também, embora eles sejam de países diferentes. O nosso protagonista se chama Gastão e ele anda para cima e para baixo com o seu cachorro que se chama Gato. O gato tá doente e o Gastão tem uma horta, ele tem uma renda aí meio que de herança, tem uma vida tranquila, mas é um solteirão, é um cara solitário. A gente aqui vai ver muito também dessa questão desses homens brancos, de classe média e tudo mais, associados a uma certa solidão, a um certo vazio na vida. O melhor amigo do Gastão é o Max e ele tá passando por uma crise porque ele tem um restaurante onde ele vende comidas típicas do seu país. Se eu não me engano, se eu entendi bem, o Gastão é argentino, tenho quase certeza disso. E o Max me parece que é mexicano, tá? Então o Max vende comidas típicas do seu país. E por que eu tô falando se eu não me engano? Porque o Villa-Lobos faz questão de não evidenciar os lugares. Ele não chama nenhum lugar pelo seu nome. Ele abole o nome dos lugares. Então ele chama de a Península, as ex-colônias, o extremo norte, norte oriental, extremo sul, Pacífico Sul. Ele só se refere às regiões do mundo com essas indicações geográficas. O que vai ter uma importância que eu já volto logo mais para explicar. Falando ainda dos personagens, né, o Max está passando por uma crise porque ele perdeu o ponto do seu restaurante, né? Alguém fez uma oferta, não deram nem chance de ele tentar fazer frente a essa oferta de aluguel, então ele perde o ponto do seu restaurante e isso deixa ele um pouco deprimido. O Max tem um filho, já em idade adulta, porque esses homens já estão aí, não sei, não fala muito a idade dele, mas eu acredito que eles estejam aí na casa dos 60 anos. E ele tem esse filho que é um jovem recém-formado, biólogo, que está trabalhando aí numa missão aparentemente secreta, em tundras, né, trabalhando aí com micro-organismos raros de regiões geladas, enfim. Que é o Paul, né, e aqui, como eles são de Barcelona, oscila um pouco aqui, a gente leu a tradução, né? Mas os nomes às vezes evocam essas palavras do catalão, né? Então, Paul seria um nome do catalão. E a gente vai ver que Paul também vai encarar uma espécie aí de crise em relação ao seu trabalho, né? Ele também vai sofrer uma espécie de abalo. E uma outra figura que também está vivendo um certo abalo ali, não é uma figura próxima deles, mas é uma figura que eles acompanham bastante, que é quem? O Messi, né? Que não é denominado pelo seu nome, mas é chamado de o melhor jogador do mundo. Então eles ficam ali assistindo futebol e conjecturando a respeito de uma crise que o Messi tem. Fui até conferir com meu marido, que é fã de futebol, e de fato o Messi teve uns problemas gástricos, eu nem sabia disso, e ele costumava passar mal no campo, vomitar, coisas assim, uma doença misteriosa, e essa doença misteriosa do Messi então vai ficar sendo referida aqui o tempo todo, e as pessoas naquela dúvida, né, de qual vai ser o destino do maior jogador do mundo, visto que ele fica passando mal no campo, né, é psicológico, é um problema físico, né, é uma gastrite, uma esofagite, o que ele tem? E aí é interessante porque essa questão de tratar do planeta e das pessoas com essas indicações, melhor jogador do mundo, norte oriental, enfim, colônia, península, esses nomes, eles pretendem uma certa universalidade que vai ter a ver com um determinado ponto
do livro, que é um certo fenômeno cósmico, né? Vocês viram que na capa nós temos um ET. Então, vai haver aí um acontecimento cósmico e essa perspectiva vem nesse sentido de mostrar os países não por nomes e também por criar uma certa ironia interna no texto, porque essa é uma história de pequenos homens, né? É uma história sobre os dramas desses carinhas ali, desses anônimos. É a vidinha deles acontecendo, de certo modo. Então, o tempo inteiro o Villa-Lobos fica contrastando, colocando ali em choque esse universal dos grandes problemas, tão grandes que chegam a ser cósmicos. Se tem o problema da imigração, também tem esse outro problema. Com a particularidade desses homens meio quebrados, solitários, né, vivendo ali os seus dramas. E esses homens, esses personagens que aparecem mais, a gente vai vendo de que maneiras eles lidam com essas angústias, né? Com esse vazio. Como são seus impulsos frente ao vazio? A gente vai ter a pessoa que vai estar um pouco mais tentando se apegar aos seus afetos, o outro que tá meio que querendo dar um reset na vida, fazer um recomeço total, o outro que parece que chegou mesmo num estado de abalo, né? Então a gente vai vendo ali as diferentes maneiras como as angústias desses homens os motivam e os jogam, né? Eu fiquei muito com a impressão de que o Villa-Lobos está tentando trazer uma reflexão, sendo essa uma história bem de homens, para uma certa perda de importância que esses homens teriam, ou uma certa perda de protagonismo político, social, talvez. E o que eles fazem com esse sentimento? O que eles fazem com isso? E aí uma coisa interessantíssima que o Villa-Lobos vai fazer é contrastar os dramas desses homens com um drama maior, o que é curioso porque, como eu falei pra vocês, esses dois homens, né, tanto o Gastão quanto o Max, eles são imigrantes, mas assim, já estabelecidos há muitos anos na Espanha. Eles vai contrastar o drama desses homens com o drama dos imigrantes da atualidade, que seriam pessoas advindas de outras regiões da Europa ou da Ásia, e como essas pessoas lutam, né? Como elas não estão lidando necessariamente com o drama do vazio. O problema delas na Europa, ali na Espanha especificamente, é um outro tipo de problema. É um problema de xenofobia, de uma certa recusa de pessoas que acham que essas pessoas estão vindo para roubar seus trabalhos, para roubar seus comércios, de pessoas cuja insegurança é muito mais urgente. Então, eles não estão lidando com vazio. O fato de que a vida deles, eles vêm muitas vezes de contextos mais violentos e inseguros, cria uma urgência na vida deles que faz com que eles tenham um propósito, uma gana de prosperar, de vingar, né? É uma questão de sobrevivência mesmo. Então o comportamento e o drama desses homens é diferente. A gente vai ver uma série de imigrantes aqui, a maioria deles ligado a algum tipo de comércio, e a gente vai ver que existe ali, que dentro do draminha cotidiano desses personagens que são mostrados aqui, está esse embate do espaço na cidade, de comércio, de trabalho, de oportunidades e como que essas coisas vão ficando complicadas, né? Então a gente vai vendo aí dilemas, conflitos oriundos da imigração e da dificuldade de lidar com o outro. Uma das grandes ironias do livro, que eu acho que é muito deliciosa, é o fato de que dentro da parte conspiratória universal, a parte cósmica, existe um interesse, a gente vai ver aqui que existe um interesse nos alienígenas que é muito maior do que nos imigrantes. É quase como se a possibilidade da existência dos alienígenas, que é um outro tipo de outro também, um desconhecido, a presença deles fosse mais desejável, mais interessante do que a dos imigrantes, né? Então isso cria um contraste estranho e acentua muito uma questão que é as ficções que nós criamos para justificar os nossos atos. Porque se as pessoas se sentem justificadas para repudiar imigrantes, por outro lado, elas têm outras justificativas para investigar os alienígenas com interesse, não necessariamente com repúdio. Enfim, embora essa relação a gente vai ver aqui que ela varia dependendo do personagem. Mas é essa questão de por que é possível um interesse positivo em alienígenas, que você não faz ideia de como são, de que querem, se existem, e
um desinteresse ou apenas um interesse negativo, no sentido de repudiar, de combater nos imigrantes. Então, o fato de que às vezes as nossas justificativas são meio aleatórias, são meio fantasiosas, são ficcionais, ela fica muito ressaltada no fato de que esse é um livro extremamente metaliterário e autorreferente. Então, o Villa-Lobos vai ficar o tempo inteiro comentando a escrita do livro, comentando o personagem. Tem horas que ele fala assim, aí fulano foi pra casa e ele vai encontrar fulano no dia seguinte, ou seja, na próxima página. Então ele fica o tempo inteiro ressaltando a artificialidade da história, o fato de que tem alguém construindo essa história aqui. E isso não parece nada aleatório quando a gente vê as diferentes ficções que esses personagens vão criando, seja porque estão deprimidos, seja porque estão solitários, seja porque estão surtados, né? Ou seja porque estão aí lidando com o embate cotidiano que tem de ter com o outro, o estrangeiro, o imigrante. A verdade não reside na imagem, e sim no processo de imaginar, no que ocorre entre a mente e a matéria, em como contamos essa história. Eu gosto muito de como o Villa-Lobos traz essa questão da globalização e da conexão, né, da nossa vida conectada na internet para o livro, mostrando como a vida de um indivíduo contemporâneo contempla dramas de muitas camadas, né, de muitos níveis. Desde um problema muito pessoal, a doença de um familiar, uma rusga, uma disputa entre vizinhos, passa pelo drama de um ídolo nacional ou mundial, que é a doença do Messi, ou sua performance, como é que ela tá, o seu desempenho enquanto grande jogador, e ascende ainda para uma questão maior, né? Além do Messi, depois você vai ter questões geopolíticas, questões de imigração, né? E de conflitos entre países, de conflitos culturais, vamos dizer assim, né? Não necessariamente guerras, mas um certo ruído no processo de lidar um com o outro, até essa outra parte aí, essa parte maior, né, que é a suposta questão cósmica, se existe ou não a vida fora da Terra. Então é interessante mostrar que, uma vez conectados, né, e na nossa vidinha ali acontecendo, por mais anônimo que você seja, você acaba afetado por todas essas questões. Ele coloca uma epígrafe do Fox Mulder, o que eu acho maravilhoso, e isso me fez lembrar uma conversa que eu tava tendo com meu marido. Meu marido resolveu rever os episódios do Arquivo X, ele era mais fã do que eu, e ele falou que Arquivo X é uma série que seria muito incômoda hoje em dia, porque o conspiracionista atual, o anti-vax, essas pessoas todas terra plana, ele seria o Fox Mulder, né? Então ele vai falando que num dos episódios, por exemplo, o Fox Mulder está dizendo que as pessoas estão tentando inocular gene alienígena através de vacinas, enfim, coisas do gênero. Então, é interessante que o Arquivo X ele se tornou uma espécie de previsão do que a gente ia viver nas décadas seguintes. E o Villa-Lobos colocar essa epígrafe aqui é muito interessante, porque eu acho que, de certo modo, e de maneira muito sutil, porque é muito um livro sobre a vidinha acontecendo mesmo, ele está aludindo a isso, né? Na medida em que a gente tem acesso a uma série de teorias, né? A gente já não tem uma espécie de mídia hegemônica, a gente pode ter acesso a informação por diferentes fontes, a gente acaba tendo acesso a coisas absurdas, né? A fake news deixa de fazer sentido, porque qualquer coisa pode ser fake news. Hoje em dia é tão fácil você manipular um vídeo, botar a cara de alguém numa determinada foto, simular a voz de alguém, que hoje é muito difícil, né? A gente vê o tempo inteiro os jornais caindo em fake news, né? Os jornais tendo que corrigir as suas notícias, né? Outro dia a gente teve um jornal totalmente regular compartilhando uma notícia do Papa com aquele casacão, apareceu, né, circulou uma imagem feita por inteligência artificial do Papa usando um casacão fashion, que era um casaco de grife. Saiu uma notícia em um veículo de informação sobre a saúde do Papa, né, ele esteve internado recentemente, e eles usaram essa foto. A foto nem era sobre a inteligência artificial, sobre a foto fake, ela era uma foto real, eles acharam de fato que o Papa estava usando aquele casaco. Então, você vê que nem os veículos que talvez tivessem condição de checar esse tipo de coisa, não conseguem, eles caem, né? Então, hoje em dia, fake news é a regra, né? E ele insere essas questões da nossa vida conectada no livro também. Eu vou ler um trechinho aqui.
Acaba de ler as mensagens ainda na cama, espreguiçando-se e em seguida entra na configuração do aplicativo. Bloqueia alguns usuários, 4, 5, não são tantos se considerarmos que há mais de 20 no grupo. Sai dele sem escrever nada e o exclui do dispositivo. Então a gente vê aquela angústia que todo mundo passa em algum momento, que é a vontade de sair de determinado grupo onde as pessoas são muito sem noção. E aí eu acho que o livro, isso é uma coisa interessante a dizer, ele é um livro bem-humorado, tá? Ele é um livro que tem ironia, que tem humor, que é irreverente, mas uma coisa que o Antônio Prata fala, e que eu concordo muito, ele fala isso na orelha do livro, é que o humor do Villa-Lobos nunca é cáustico, nunca é um humor de cinismo. No fundo, ele tá preocupado com como a gente se move em torno dos nossos afetos, né? Então, como a gente reage e como o que a solidão faz com a gente. Muitas vezes essa solidão pode ser solidão de muitos modos, né? Uma solidão existencial, uma solidão intelectual. Numa realidade muito conectada, a gente acaba muito atomizado, né? A gente fala com muita gente durante o dia por conta das redes, mas relações mesmo importantes, a gente tem poucas, né? E a gente vai vendo aqui no Gaston, ele em processo de ver algumas perdas, né, dessas relações, o que acentua aqui uma certa melancolia. É um humor associado aí a uma certa melancolia, mas é um livro muito gostosinho de ler, eu adorei as reflexões, as aspirações, o fato que ele junta um monte de coisa doida no meio, né? Enfim, aquela leitura gostosa para quem não tá conseguindo engatar, eu li super rápido. Não é um livro de grandes acontecimentos, tá? Não esperem um livro de grandes reviravoltas. Apesar dele ter essa questão cósmica, é um livro de vidinha acontecendo, porém muito gostosinho. É isso, me digam aí se vocês já leram. Eu conheço várias pessoas que leram outros livros do Villa-Lobos e sempre elogiam muito como livros muito divertidos. Fiquei com muita vontade de ler outras coisas dele. Não sei se os outros livros dele se passam no México, sendo ele mexicano, fiquei bem curiosa. E é isso, muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Uma beijoca, até a próxima.